Eu tenho certeza que esse era o seu personagem preferido de Lazy Town. Às vezes é até difícil lembrar que ele era o vilão da história, né? Queixudo, topetudo e principalmente odiador de tudo que é saudável, o excêntrico personagem Robbie Rotten, o eterno rival do herói saltitante Spartacus 10, definitivamente era aquele tipo de vilão que conseguia se destacar e às vezes até chamar mais atenção que o mocinho principal da história. Até porque era impossível não rir com as suas caretas, gestos e toda aquela sua comédia física que o deixavam tão engraçado, divertido e carismático, ao ponto de nos fazer esquecer que no fundo ele tinha intenções malvadas. Somos os melhores! Hey, hey! O Robbie Rotten é definitivamente aquele tipo de personagem que só deu certo graças aos trejeitos, às caretas e o timing de comédia física que possuía o seu intérprete. Imagina só um Robbie sem o seu andar característico, sem o seu jeito estranho de falar com os dentes saindo da boca e a cabeça dando uma leve balançada pra frente sempre que ele terminava uma frase. Seria como ter um Máscara ou um Ace Ventura sem a genialidade do Jim Carrey. Não é à toa que o único ator que deu vida a esse personagem em todas as versões que Lazy Town já teve, e quando eu digo versões eu falo das peças de teatro e das duas séries para TV, foi o genial ator irlandês Stephen Carey Stephenson, um dos nomes mais importantes do teatro da Islândia, ao ponto de ter sido condecorado cavaleiro no seu país devido à sua contribuição ao teatro. O Stefan, apesar de ser mais conhecido devido à sua atuação em Lazy Town, é aquele tipo de artista multitarefa. Ele começou nos teatros, fez cinema, televisão, dirigiu filmes, gravou discos. Não é por menos que saiu da Islândia e foi parar na Broadway, onde ele atuou por vários anos no musical O Grinch, uma peça na qual ele só não se prolongou mais no papel pelo fato de ter descoberto um câncer no fígado, e que infelizmente tirou prematuramente a sua vida no ano de 2018. Pois é, o Stefan partiu desse mundo há 6 anos. Ele infelizmente morreu bem jovem, só com 43 anos, deixando uma esposa, 4 filhos e uma legião de fãs que admiravam a sua vida e o seu trabalho. Pra você ter uma ideia do tipo de pessoa que ele era, é legal falar que até os seus últimos dias de vida, ele mesmo respondia os fãs que mandavam mensagens de carinho através das redes sociais. E após descobrir que a doença estava em estado terminal, ele deixou um recado a quem o acompanhava, pedindo para que eles valorizassem o tempo, afinal, era a coisa mais valiosa da vida, uma vez que nunca volta. E era essa humanidade a principal característica do Stefan, não como ator, mas sim como pessoa. Ele era um ser humano que transbordava empatia e que se envolvia em várias causas sociais, seja em ações antidrogas, anti-LGBTfobia e principalmente anti-bullying nas escolas. Vítima de bullying na infância, o Stefan fundou no começo dos anos 2000 uma ONG para combater esse tipo de violência lá na Islândia. No caso, a Fundação Crianças Arco-Íris, que incrivelmente começou com ele sozinho, indo de escola em escola para conversar com as crianças sobre os perigos relacionados ao bullying. E falando em crianças, trabalhar com elas era o que ele mais curtia. Uma paixão que se iniciou com Lazy Town e se expandiu para outras peças e programas infantis, e até mesmo para CDs. Pois é, o Stefan gravou algumas músicas com letras meio que ativistas para as crianças, mandando mensagens de autoaceitação e ensinando sobre coisas como TDAH, Tourette e outros transtornos. E é aí que a gente entra numa das partes mais interessantes da história de vida desse ator, que é a sua motivação, né, pra fazer tudo isso e ser uma espécie de ativista. Uma motivação que, incrivelmente, está totalmente relacionada não só com a sua paixão pelo teatro, como também com aquele seu estilo de atuação, aquele estilo totalmente único, repleto de trejeitos e caretas, e que conquistou o mundo todo com o Robbie Rotten de Lazy Town. Pois é, o bullying na infância com o teatro, as caretas do Robbie e a fundação da ONG estão totalmente relacionados. Mas calma que mais pra frente você vai entender como todas essas coisas se relacionam. Até porque hoje nós iremos destrinchar a biografia completa desse artista. Eu reuni vários vídeos, entrevistas e informações sobre ele pra gente conhecer um pouco o Stefan além do Lazy Town. E também o homenagearmos, né? Eu garanto pra vocês que ele é um cara que merece todo
todo o reconhecimento. Até porque alguém que conversa com plantas é alguém que a gente precisa conhecer. Oh, everybody! Whoa! Ah, okay. Oh, it's right. Whoa. Hey! We are number one. Hey! We are number one. Mas antes da gente continuar esse assunto, eu quero falar especificamente com você. Você mesmo, jovem, que está enfrentando ou então começando a ser visitado por um vilão que atormenta praticamente metade da população masculina, a calvície. Mas você sabia que já existe uma forma cientificamente comprovada para derrotá-lo? Pois é, com a Manual você recebe tratamentos personalizados com o seu caso, seja ele inicial ou avançado, sem nem ao menos precisar sair de casa. Todo o processo é feito online, com acompanhamento clínico, ilimitado e sem custos extras. As entregas são discretas e os resultados começam a aparecer depois de 4 meses de uso. Tá preparado para vencer essa batalha contra a calvície? Então clique no primeiro link da descrição e use o cupom 40canalGD para ganhar 40% de desconto no seu primeiro pedido, por tempo limitado. Aproveite que o frete é grátis. Bom, pessoal, a história do Stefan Carl Stephenson começa no ano de 1975, numa cidade portuária do sul da Islândia chamada Hafnarfjörður, ou algo assim, já que eu não sei falar irlandês. Seus pais se chamavam Stefan Bjarvisun e Hulda Karen, e o Stefan era o filho mais novo de 3 meninos. A família ainda contava com o mais velho, o Olafur Stephenson, e o do meio, o Bjarvin Sigmar. E eles moravam numa cidade portuária porque o pai da família era um pescador de baleias. O Stefan pai era apaixonado pelo mar, por barcos e pescaria, algo que acabou também sendo passado para o seu filho. A primeira grande paixão do Stefan foi pela vida em alto mar, ao ponto de quando bem pequeno, seu maior sonho era ser um pescador. E por isso, sempre após as aulas, ele costumava pegar sua bicicleta e descer até o porto, para ficar brincando por lá sozinho, enquanto via os pescadores fazendo as suas atividades cotidianas. E nessas brincadeiras, ele costumava ficar tão sujo que os adultos do lugar o apelidaram de Stab, o rato do cais. E foi devido à sua convivência com essa vida no porto que em 1986 ele acompanhou uma tragédia que o impactou bastante. Exatamente à meia-noite da véspera do Natal, um grande cargueiro irlandês, o MS Sutherland, acabou naufragando e deixando apenas 5 pescadores sobreviventes. O Stefan dizia em entrevistas que esse foi um grande baque para o seu pai, que tinha vários amigos trabalhando nessa embarcação. Ele lembra de vê-lo cair ajoelhado chorando na sala da casa após saber dessa notícia. Foi um trauma muito grande para a vida dele, e talvez o motivo dele não ter seguido nessa profissão. Aliás, o Stefan pai chegou a participar de um documentário sobre essa tragédia, feita em 2014, através de um depoimento. E o Stefan filho tentou emplacar um filme sobre esse caso em Hollywood, lá em 2006 mais ou menos, que inclusive ele queria produzir, mas infelizmente a ideia nunca foi adiante. Bom, mas se em casa ele estava passando uma barra por causa dessa notícia do acidente, na escola a coisa estava muito pior. Foi por volta dos 8 anos de idade que o Stefan começou a sofrer bullying dos seus colegas de classe, e o motivo é que ele possuía alguns distúrbios que as demais crianças não conseguiam entender. O Stefan tinha Tourette, ele piscava os olhos com muita frequência e tinha uns tiques com a cabeça que fazia ela se mover para frente instintivamente. Ou seja, aquela jogada de cabeça pra frente sempre após uma frase, que era uma das características marcantes das piadas do Robbie Rotten, não era uma atuação, era algo natural do ator mesmo. Já um outro distúrbio que ele tinha era o tão popular hoje em dia TDAH, o déficit de atenção, e foi por causa dessas diferenças que ele acabou sofrendo tanto bullying na sua infância. E a forma que ele encontrou para superar todos esses problemas, curiosamente veio graças ao seu tio. O Stefan era sobrinho de um comediante muito popular na Islândia, o Magnus Olafsson, que fazia um personagem chamado Bjössi Botla, um gordinho engraçado que vivia se metendo em confusão. E foi muito graças a ele que o pequeno Stefan decidiu entrar numa companhia infantil de teatro lá da sua cidade. Já por volta de 1986, a gente consegue encontrar alguns registros de fotos e vídeos
trechos de umas peças que ele fez quando ainda era criança. Ele começou fazendo pequenos papéis, como a dessa velhinha aqui com a vassoura, quando ele tinha 10 anos de idade, que nem dá pra gente ver a cara de tão de relance que ele apareceu, até que ele foi ganhando cada vez papéis maiores de maior destaque. Protagonizou alguns musicais, como esse em que ele interpretou o Elvis Presley, e esse outro, onde ele fez o papel de Robin Hood. Bom, e foi com essa companhia que ele continuou atuando em praticamente todos os anos em que passou no colégio, de 1986 até 1994, onde ele se apresentou em várias cidades e conseguiu se tornar bem popular, ao ponto de até mesmo ter sido considerado nessa época, por algumas revistas, como uma das grandes apostas da Islândia para o teatro. Segundo algumas entrevistas que ele deu, o teatro o ajudava a esquecer o bullying que ele sofria na escola, principalmente porque nas peças ele podia ser uma outra pessoa. Ele costumava brincar dizendo que os palcos eram seu reino e quando ele atuava ele era o rei, ou seja, atuar pra ele era tipo como uma válvula de escape para as coisas que ele estava passando. Ah, e é legal falar que já nessa época ele fazia algumas pontas como comediante na televisão, ora apenas como figurante ou com pequenos papéis em sketches de programas de humor. Essas aí são cenas dele nesses programas no ano de 1994. Uma curiosidade é que muitos sites traduzem de forma errada essas suas primeiras participações na TV. Eles traduzem suas participações em sketches como manipulação de marionetes. Mas não, o Stefan nunca foi marionetista na vida, são só erros de tradução mesmo. Enfim, e ao terminar o ginásio, o Stefan foi uma das 2 únicas pessoas da sua cidade a entrar no curso de teatro da Academia de Artes da Islândia, local que ele frequentou de 1995 até 1999, onde ele obviamente fez mais algumas peças junto com seus colegas de curso. Mas só que os seus professores não viram com bons olhos o seu tipo de atuação. Vocês lembram que o Stefan ingressou no teatro por causa da Tourette? Então, devido a essa condição, sempre que atuava ele preferia fazer comédias, principalmente as que precisavam de muitas expressões físicas e faciais, para meio que camuflar os seus tiques com a cabeça. Mas só que para os professores do curso, o que ele fazia não era realmente atuação. Eles diziam que ele nunca seria levado a sério como ator, devido às caretas que ele fazia no rosto. Mas só que o Stefan nunca se deixou abalar por essas críticas. E ainda bem, né? Até porque o futuro iria provar que ele estava sim no caminho certo. Bom, e o ano de 1999 foi fundamental para sua consolidação como ator. Ele não só emplacou como comediante fixo na televisão, entrando pro elenco de um programa humorístico bem popular lá da Islândia, e também conseguiu papéis importantes em grandes peças musicais para o teatro, como em A Pequena Loja de Horrores, Sonho de uma Noite de Verão e a principal, que levaria o seu nome pro mundo, que no caso foi a segunda peça inspirada pelos livros de Lazy Town, a peça que incluiu o personagem Robbie Rotten na história. Pois é, Lazy Town surgiu na Islândia como uma série de livros esses que posteriormente foram transformados em peças. A baseada no primeiro livro, que não continha o vilão clássico da série, foi lançada em 1996. Já a segunda, que incluiu o Robbie, foi lançada no ano de 1999, e é aí que o Stefan entra na franquia de Lazy Town e fica definitivamente, quer dizer, pelo menos até a sua morte, né? Bom, e com várias peças de sucesso simultâneas, não é por menos que logo ele se tornou o comediante queridinho da TV. De 2000 pra frente, ele não parou mais. Ele estrelou diversos comerciais, fez muitas participações na televisão, estrelou diversos filmes de sucesso, se arriscou como cantor e se tornou uma verdadeira celebridade, ao ponto de, em 2001, ter sido eleito como um dos atores mais amados do seu país. E uma vez que a sua imagem já estava tão relacionada às crianças, devido ao sucesso do personagem Robbie, ele decidiu aproveitar essa influência para iniciar uma campanha contra o bullying. Em 2002, ele fundou a ONG Crianças Arco-Íris e se dedicou ativamente, até a sua morte, em fazer pessoalmente palestras anti-bullying para os pais, professores e alunos nas escolas. E foi também em 2002 que ele se casou com a também atriz islandesa chamada Steino Olina, uma mulher 6 anos mais velha que ele e que já possuía 2 filhas, que no caso são a Briette, a maiorzinha, e a Ellen, que é a menor nessa foto. E com isso, Stefan, além de marido, também se tornou pai.
Em 2004, ele já foi uma escolha unânime para viver o personagem Robbie Rotten no seriado de Lazy Town para televisão, que por sua vez ganhou um design diferente da peça de teatro. O personagem do Stefan ganhou próteses na testa e principalmente no queixo, que davam ainda mais ênfase às expressões faciais que o ator fazia. Bem, isso cheira a problema. Aliás, ele era o que mais demorava para se caracterizar antes das gravações. Todo o processo de colocar as próteses duravam cerca de 2 horas ou mais. Outra coisa legal de falar é que, como o Stefan já era muito popular lá na Islândia, muitos episódios de Lazy Town traziam referências à própria carreira desse ator, como essa cena aqui, em que o Robbie dança em uma entrevista, que é claramente baseada numa participação sua num programa de TV islandês de 2001. E é claro que ele não seria esquecido na segunda leva de episódios dessa série, né? Pra quem não lembra, Lazy Town teve uma temporada lançada em 2004, com uma atriz fazendo a Stephanie, e depois teve outra em 2013 com outra atriz. E nesse caso, apenas os personagens do Spartacus, cujo ator era o próprio criador da série, e o do Robbie foram mantidos. E falando em programas infantis, pouca gente sabe, mas o Stefan protagonizou outro programa para crianças. No caso, esse aqui, o Titi Ted Fazem Matemática, que foi produzido pela BBC lá no ano de 2015. E ainda falando em crianças, ele lançou um CD com várias músicas infantis lá no ano de 2009. Músicas infantis e educativas, tá? Só pra constar. Inclusive tem uma faixa que ele canta sobre problemas como Tourette, TDAH e até mesmo toque, como forma de conscientizar os pequenos. E aproveitando que a gente ainda está falando desse universo meio infantil, é legal falar que o Stefan, além de padrasto de 2 meninas, também teve 2 filhos. Uma garota, a Julia, que nasceu em 2007, e o seu único menino, o Thor, que nasceu em 2008. Bom, mas apesar de ser uma celebridade no seu país e ter conquistado as crianças do mundo todo graças a Lazy Town, o reconhecimento internacional mesmo do Stefan como ator só veio em 2008, quando ele conseguiu ser escalado para um musical da Broadway, dando vida ao clássico Grinch. A peça chamada Como o Grinch Roubou o Natal estreou nos Estados Unidos em 2008 e incrivelmente continuou em cartaz por cerca de 12 anos. Ela foi encenada pela última vez no ano de 2020, saindo apenas devido às complicações do Covid e o fechamento dos teatros. Mas só que daí, né, vem a parte triste da história. Infelizmente, ele teve que ser substituído nesse papel a partir do ano de 2016, ano em que ele foi diagnosticado com um câncer no fígado, e onde ele iniciou uma longa luta contra essa doença. Ele até que conseguiu fazer uma cirurgia bem sucedida no ano de 2017, onde ele chegou a falar que estava ansioso em sair logo do hospital para poder esquiar, viajar e visitar novamente o Porto. E ele até se empolgou em montar uma nova peça, que seria uma espécie de stand-up, que ele pretendia apresentar lá na Islândia a partir de 2018. Essa aqui, inclusive, era a arte de divulgação desse projeto. Porém, ele não conseguiu realizar esse sonho. Em março de 2018, ele descobriu que o câncer voltou com tudo, e dessa vez era terminal. Ele chegou a noticiar que iria fazer quimioterapia para prolongar um pouco mais a sua vida, mas só que no mês seguinte ele voltou atrás dessa decisão. Ele interrompeu o tratamento e decidiu passar seus últimos dias em casa com a sua família, terminando por falecer no dia 21 de agosto de 2018, aos 43 anos de idade. Conforme o seu desejo, não houve nenhum funeral. Ele foi cremado e suas cinzas espalhadas pelo oceano, assim como ele havia feito com as do seu pai. E sim, o pai do Stefan também faleceu e também de câncer, mas só que no pulmão. Isso ocorreu em 2012. Então, talvez a escolha do oceano tenha sido uma forma que o Stefan encontrou de se unir com seu pai, se unir eternamente pela paixão pela pesca e pelos barcos que os dois tinham desde a infância.
Uma curiosidade é que durante o período com câncer, o Stefan descobriu uma paixão por plantas. Ele criou uma horta gigante no seu quintal, construiu uma espécie de estufa com várias espécies diferentes e costumava postar vídeos conversando com as mudinhas nas suas redes sociais. Ele tinha muito orgulho mesmo de mostrar esse hobby para os seus fãs. Já como legado, a Academia de Artes, que antes havia menosprezado a sua atuação, acabou o condecorando como cavaleiro, devido à sua contribuição ao Teatro Nacional. E recentemente eles anunciaram que iriam construir um memorial para ele, e os fãs da internet passaram a se mover criando petições para que esse memorial fosse erguido na sua cidade natal. Uma outra curiosidade é que a sua primeira filha biológica, a Júlia, parece que está querendo seguir a mesma carreira do pai. Hoje, com 15 anos, ela se apresenta cantando em programas de TV, naqueles estilo talent show como The Voice. E pelo jeito ela tem talento. O Stefan deve estar orgulhoso. Hej mina barn, mildast det blir, bärðu kveðju mín yfir höf. Já uma curiosidade um pouco mais inútil é que é possível encontrar hoje o Stefan no Street Views do Google Maps. Digitando esse endereço aqui, dá pra ver ele e seus 2 filhos na frente de uma livraria no ano de 2013. Já outras coisas que eu não comentei, mas que podem ficar aqui como um adicional, é o fato dele ser habilitado como piloto de avião e de ele ser primo de um antigo jogador de futebol chamado Hordur Magnusson, que jogou para a seleção irlandesa entre os anos de 90 até 93, e que por um tempo inspirou Stefan a ser curiosamente juiz de futebol. Pois é, em algum ponto aí da sua juventude, o Stefan apitou em algumas partidas, mas aparentemente ele não levou jeito pra coisa, e o motivo foi descrito pelo colunista desse site islandês, que disse que nenhum jogador tinha o levado a sério devido ao fato dele ter feito várias caras e bocas enquanto erguia as bandeiras. E é isso, pessoal. Essa é a história de vida do incrível Stefan Karl Stefansson, o nosso eterno Robbie Rotten. E antes de encerrar, eu quero mostrar pra vocês 2 coisas muito legais que ele deixou pros seus fãs antes de morrer. A primeira foi essa mensagem: só quando te dizem que você vai morrer em breve é que você percebe o quão curta é a vida. O tempo é a coisa mais valiosa, pois ele nunca volta, e quer você o gaste nos braços de alguém que você ama, ou sozinho em uma cela de prisão, a vida é o que você faz dela. Sonhe grande. Já a outra foi um cover simplesmente comovente que ele fez da música Smile, que foi escrita pelo seu ídolo, o Charlie Chaplin. Espero que o YouTube deixe eu postar um trechinho, mas caso não, eu vou deixar o link dela na descrição. Smile though your heart is aching. Smile even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. If you smile through your fear and sorrow, smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness, hide every trait of sadness, although a tear may be even so near. That's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile.